Perfeito, muito boa noite a todos. Meu nome é Carlos Farias. É um enorme prazer recebê-los aqui nesse nosso evento para que a gente possa conversar um pouco mais sobre os conhecimentos dos veteranos, até mesmo o nosso ritual de acolhida dos calouros. Eu queria dar uma boa noite a todos vocês que estão online ali. Não vou falar o nome de cada um porque tem bastante gente, mas fiquem com o meu boa noite. Vamos iniciar, então, o nosso evento falando sobre calculadora científica. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu queria que vocês aproveitassem esse momento também para fazer perguntas. Tem muita coisa que eu sei fazer, mas tem muita coisa que eu também não sei fazer, então é legal que a gente possa discutir junto e enfrentar problemas que vocês vão encontrar no dia a dia. Eu separei alguns aqui, obviamente, para que a gente possa conversar sobre a calculadora científica, mas é interessante que vocês também façam perguntas e, de repente, tem alguma coisa que eu não estava pensando e dá para a gente comentar aqui também, tá ok? Eu queria, antes de começar, perguntar para vocês, quem de vocês já tem uma calculadora científica? Digam para mim ali no chat, por gentileza. Quem já tem uma calculadora científica e qual o modelo da calculadora de vocês também, por gentileza? Deixa eu ficar de olho no chat aqui. Vamos lá. Paulo ainda não tem uma calculadora. Está pensando em uma. Isso aqui não vai ficar visível agora. Espera aí só um pouquinho. Legal. A Larissa tem uma Casio FX, uma calculadora muito boa. Legal, legal. Ah, ok. Então, vamos dar sequência aqui. Bom, a calculadora que eu utilizo hoje, tá? Eu até paguei baratinho nela, é essa daqui, ó. É uma HP 10S, tá? Legal, Paulo, uma FX 82MS. Aliás, eu acho que a 82 é a mais usada hoje, né? De todas as que eu já vi por aí, essa é a que eu mais vejo, inclusive, né? Tá? Mas, assim, indiferente do modelo, de uma forma geral, todos esses modelos vão aplicar ali as fórmulas, as equações, numa linguagem quase que universal, tá? Porque a gente está falando de linguagem matemática, né? Tem uma ou outra que muda um recurso, às vezes mostra uma quantidade de linhas a mais e você consegue ver coisas mais interessantes ali na tela. Tem outras que você tem que acessar um pouco mais os comandos para poder fazer as coisas, mas no geral, todas elas são muito parecidas e tem os comandos que eu vou mostrar aqui, tá? Então, não se assustem se a minha calculadora é diferente de vocês. Dá para a gente discutir sim. E se vocês não conseguirem executar algum passo, por favor, me chame ali no chat. Eu vou ficar de olho no chat o tempo inteiro. Vocês já estão vendo, ele deve estar visível aí para vocês também. Para que a gente consiga fazer os exemplos e consiga trabalhar de uma forma bem otimizada com a calculadora, tá? Para vocês que estão começando agora, essa vai ser a melhor ferramenta e talvez não a melhor, mas a ferramenta mais utilizada durante os próximos anos de engenharia, tá? Não tem como fugir, vocês vão ter que usar muito a calculadora. Então é legal que a gente veja alguns detalhes bem interessantes. Eu vou começar aqui, olha só. Acho que não precisa dizer qual é o botão que liga a calculadora, isso é bem fácil, tá? Todos vocês estão enxergando. Em alguns momentos, se vocês tiverem dúvida também, eu posso dar um zoom assim, ó, para que a gente possa ver mais de pertinho a calculadora e tudo mais. E aí fique mais fácil a nossa compreensão, tá? Bom, primeira coisa, uma das coisas mais importantes. Na verdade, eu gosto de usar a calculadora na configuração padrão de fábrica, tá? Mas vamos começar pelo botão Mode aqui, ó. A calculadora de vocês também deve ter esse botão, é o botão Mode, que é para que você possa fazer as configurações
da sua calculadora, da forma como ela vai trabalhar, tá? Então, é muito comum, e isso acontece em todas, que elas venham no padrão americano, tá? Isso não é um problema, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Se eu digitar aqui 23,7, o que está sendo exibido na tela é 23,7, e quando eu dou um OK, 23,7 novamente, tá? Por quê? Para os americanos, o ponto é o separador decimal. No caso do Brasil, para nós, o separador decimal é a vírgula. Tá? E aí, se vocês pegarem esse número e multiplicar, por exemplo, por 30 mil, sei lá, um número bem grande, vocês vão observar que deu 71.100. Vejam que o ponto é o separador decimal e a vírgula é o separador, é o marcador de milhares, né? Tá? Então, como que a gente configura isso? Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, a gente vai em Mode, e aí vocês vão observar que vai aparecer um menu aqui para vocês, com algumas opções. A gente vai clicar de novo em Mode, até aparecer esta opção aqui, ó. Eu cliquei 4 vezes ou 5 vezes até aparecer a opção Display. Tá? Isso é uma configuração visual, tá, pessoal? Mas é bom que a gente tenha em mente qual é o formato que a gente está trabalhando, independente se é no formato americano, no formato brasileiro de numeração, porque você tem que entender o que a calculadora está te exibindo, tá? Então, eu clico aqui em Display, ele está mostrando o número 1, né? Eu selecionei Mode, aí está aqui Display e o 1 embaixo do Display. Então, eu venho aqui e teclo 1 aqui na calculadora. Quando eu teclei 1, ele vai mostrar aqui algumas opções na tela. Por exemplo, como ele vai mostrar números fracionários, etc. O nosso interesse agora é andar para o lado. Então, eu vou com a setinha para o lado, para a direita. E aí vocês vão ver essa visualização aqui. Dot ou coma, tá? Tá em inglês, obviamente, né? Dot é ponto e coma é vírgula, para separadores decimais. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou selecionar o número 2, para que eu use a opção coma. E agora vocês vão perceber que naquele número lá, ó, 71.100, o ponto agora é o marcador de milhares e a vírgula é o separador decimal. Tá ok? Mas não confundam, pessoal. Na calculadora vocês vão perceber também que eu tenho uma vírgula aqui, tá? Não é essa vírgula. Essa vírgula aqui a gente está falando de outra coisa, tá? Tenham em mente que sempre que vocês forem colocar ponto alguma coisa, vai aparecer ponto. Na maioria delas, eu não lembro de nenhuma que aparece diferente. Vamos supor que eu vou digitar aqui 33,7. Olha só, apareceu o ponto ali na digitação, tá? Não tem problema. Quando eu ponho o resto da equação, daí ele vai mostrar depois o resultado com vírgula. Eu, particularmente, não utilizo dessa forma. Eu deixo sempre com um padrão onde ponto é separador decimal. Mas fica a critério de vocês, tá? É importante que vocês saibam onde configura para que vocês entendam o que vocês estão vendo no display da calculadora. Tá ok? Esse é um ponto muito importante. Agora, dando sequência, eu vou falar de um outro ponto que também não é menos importante. Vocês já devem ter resolvido em algum momento funções trigonométricas na calculadora. Só que as funções trigonométricas, elas podem trabalhar de duas formas distintas. Uma delas é em radianos e a outra em graus. E a gente tem que configurar a calculadora também para que a gente possa resolver e entender o resultado que está acontecendo. Então, memorizem junto comigo ali, ó. Eu vou escrever aqui no chat, inclusive, para que vocês fiquem com isso na cabeça. Seno de 30 é igual a 0,5. Isso em graus, não em radianos, tá? Por que eu uso sempre isso? Isso daqui é para saber se eu estou trabalhando com a calculadora no método correto. E a gente vai fazer esse teste aqui agora. Nessas calculadoras aqui, é comum que você digite a função primeiro e depois os valores, tá? Então, como que fica aqui? Eu vou digitar seno
e aí vou digitar o valor 30. Eu não sei ainda se é grau ou se é radianos o que eu estou digitando ali, tá? A minha intenção é que seja graus, mas para que ele esteja utilizando graus, o resultado precisa dar 0,5. Então, é uma forma bem prática que eu memorizei para poder chegar nesse resultado. Seno de 30 graus é meio. Dou OK. Ele me respondeu meio. Opa, então deu certo. Estou em graus, eu não estou em radianos. Mas vamos supor que eu quero trabalhar em radianos. Por exemplo, eu quero digitar seno de π. Quanto é seno de π? Olha só, seno, e aí eu posso usar uma das teclas de subfunção, porque o π está aqui embaixo, né? Eu vou pegar aqui Shift e a subfunção. A gente já fala um pouquinho sobre isso também. Vou colocar aqui seno de π. Olha o resultado que vai dar, pessoal. Deu 0,5. Será que esse resultado está certo ou esse resultado está errado? Tá? Bom, primeira coisa, π, quando eu estou falando de seno de π, eu estou falando de seno de π radianos. Não existe seno de π graus. Na verdade, pode até existir, mas não faz sentido nenhum na engenharia. Tá? Então, quando se fala de π, eu estou trabalhando em radianos. Primeira coisa, se eu digitei seno de π e deu esse resultado, eu tenho que saber se a calculadora está me exibindo o resultado quando eu faço o cálculo em graus ou em radianos. Então, antes de mais nada, seno de 30 graus. Seno de 30, nem digam graus. Se o resultado deu meio, está em graus. O que significa que aquele resultado de seno de π está errado para o que eu quero ver. Eu quero olhar em radianos e a calculadora está configurada em graus. Como eu faço essa alteração agora? Então, nós vamos aqui em Mode para configurar a calculadora. Daí, depois nós vamos apertar mais uma vez o Mode. E na segunda tela, vocês vão ver aqui 3 formatos de visualização angular. Na verdade, a gente trabalha normalmente com graus, são degrees em inglês, ou radianos, que é a opção 2. Tudo bem? Essa terceira aqui eu nunca vi ninguém utilizando e também nunca precisei usar. Então, eu estou na opção 1 e a gente já testou porque seno de 30 deu meio. Então, eu estou em graus, degrees. Mas eu quero trabalhar em radianos, então eu seleciono aqui a opção 2. Vamos fazer de novo lá para vocês visualizarem. Mode, não apareceu ainda o que eu tenho interesse, aperto Mode de novo. Aí eu venho aqui em radianos, opção 2. Agora eu vou fazer um teste rápido. Seno de π, Shift e a tecla π para poder acessar o π que está laranjinha ali embaixo, olha só. Seno de π. Quanto é seno de π? Π vale 90 graus, né? Desculpe, π vale 180 graus, na verdade, né? Então, seno de π tem que dar zero, tá? Se eu estou falando de seno de π sobre 2, eu posso ver aqui Shift, teclo π dividido por 2. Agora sim, eu estou falando... Opa, eu preciso colocar um parênteses ali só, para poder... Senão ele não entende o que eu estou fazendo. Deixa eu voltar do começo aqui de novo. Seno, abre parênteses, agora sim. Π sobre 2. Isso aqui representa 90 graus. Olha lá, então, seno de 90 graus é 1, ou seno de π sobre 2 é 1. Então, fica bem fácil vocês lembrarem disso daqui, né? Se você fizer um teste em radianos... Opa, em radianos, seno de π sobre 2 é igual a 1. E aí você sabe se a calculadora está trabalhando no método correto. Perfeito? Por que é importante isso, pessoal? Porque senão vocês vão começar a utilizar a calculadora, vão estar todos empolgados com os cálculos e tudo mais. E onde que isso aqui vai dar problema? Isso vai dar problema na prova. Quando você está preocupado em resolver, você não tem muito tempo para pensar ali se está no método certo ou não. Façam um checklist antes, verifiquem o que vocês precisam, mas tenham em mente de que radianos ou graus
dar resultados diferentes. Então, vocês precisam ter em mente qual é o método que vocês estão utilizando. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Dá uma olhadinha no chat de novo. Legal. Bom, vou dar sequência aqui novamente. Um ponto que é bem interessante, e vocês vão precisar também fazer algumas conversões na calculadora. E isso também é muito útil no dia a dia, porque nem sempre a gente tem paciência ou tempo disponível para fazer essas conversões. Então, eu separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês, por exemplo, conversão de grau, minuto e segundo para graus decimais e assim sucessivamente, tá? A ideia, na verdade, é essa daqui, ó. Se eu pego um valor aqui de 10,75 graus, 78 graus, etc., na verdade é 10 pontos, né? 78 graus. Esse é o valor que eu tenho aqui. Quanto isso corresponde em grau, minuto e segundo? Aí aqui essa tabelinha está mostrando para vocês quais são as conversões. Isso é bem simples de fazer, tá? Se o engenheiro não sabe resolver isso aqui, desculpa, você não vai ser engenheiro. Mas no dia a dia a gente está com pressa e nem sempre a gente tem esse tempo disponível para ficar fazendo isso. Ou mesmo na prova, você não vai ter esse tempo para ficar calculando dessa forma, tá? Então, olha só, a gente já falou aqui, e agora eu vou dar um zoom para que vocês possam ver novamente, tá? A tecla Shift, ela serve para acessar todas as opções que estão em laranja aqui nos botões, tá? Então, vocês viram, se eu aperto o botão nativamente, é o valor que está nele ali mesmo. Então, aqui tem o teclado numérico, aqui tem as funções que a gente já usou algumas, seno, por exemplo, está aqui do lado. Mas se eu quero acessar o arco seno, que é o inverso do seno, eu tenho que usar a tecla Shift, que é laranja, porque o arco seno está ali em laranja. Eu quero acessar aqui a conversão de graus decimais para minutos, grau, minuto, segundo, tá? Então tá aqui, ó. Esse é o botão que me interessa, mas a conversão é o oposto, que é essa setinha aqui, ó. Na calculadora de vocês, eu acredito que tem isso também, se eu não me engano, eu já vi da mesma forma, igualzinho. Então eu clico aqui em Shift, aparece um S aqui do lado, indicando que a tecla Shift foi acionada, e aí você clica aqui no botão de grau, minuto e segundo, e ele faz a conversão para vocês. Olha só, isso equivale a 10 graus. Aí as bolinhas aqui, na verdade, eu não sei se é uma notação americana ou alguma coisa assim do tipo. Para nós seria uma bolinha, um tracinho, né, como se fosse uma vírgula aqui, e depois dois tracinhos, como se fossem duas vírgulas, né, para que a gente pudesse indicar graus, minuto e segundo. Mas a gente está enxergando isso aqui, tá? 10 graus, 46 minutos e 48 segundos. Perfeito? E se eu quiser voltar a enxergar do outro método, aí eu clico no botão sem o Shift, tá? Eu clico aqui no botão e aí ele me mostra 10,78, tá? Eu posso fazer o oposto disso também, olha que interessante. Eu posso digitar aqui na calculadora. Vamos supor aqui que eu vou ter 20 graus, e aí eu venho aqui e teclo o botãozinho de graus, olha só, uma vez. Aí aparece uma bolinha, tá vendo ali? Agora eu vou digitar os minutos. 53 minutos e aperto aqui de novo. Apareceu outra bolinha. Aí eu digito novamente. 17 segundos. Perfeito? E depois é só dar um OK. Um igual, né? Opa, faltou a bolinha ali no final. Já nem lembro mais quanto que eu tinha digitado ali. 50, era 20 graus, né? Vamos fazer de novo. 20, bolinha. Vou até diminuir o zoom. 53, bolinha. 17, bolinha. Agora sim está com a sintaxe correta. Graus, minutos, segundo. A calculadora entende isso. Quando você tecla igual, ele te mostra aqui quanto isso equivale em
graus decimais, tá? Então, eu estou enxergando 20 graus, vírgula 88,888, aqui esse número grande, unidades de grau, tá? Isso aqui é em graus que vocês estão enxergando. Eu quero voltar para grau, minuto e segundo. A gente já aprendeu como fazer isso. Shift e o mesmo botão para que eu possa acionar a setinha laranja aqui, ó. Agora ele está mostrando 20 graus, 53 minutos e 17 segundos. Beleza? Isso ajuda muito, pessoal, para que vocês possam calcular coisas de forma rápida e não tenham que ficar fazendo essas conversões que, acreditem, no conselho que eu estou dando para vocês, isso aqui consome tempo e dá margem para vocês errarem. E no momento da prova, não é momento de errar. Tudo bem? Vou fazer mais uma aqui agora, não necessariamente com essa questão da conversão, mas para que vocês possam visualizar, por exemplo, formatos numéricos na calculadora. Isso também é bem interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu estou olhando aqui na calculadora, mas deu, sei lá, vamos fazer aqui um número aqui, sei lá, 12 vezes 968999999. Vai ser um número bem grande. E aí ele está mostrando assim, ó, 1,16, 10 elevado a 10 aqui, né? Eu acho que é isso que está ali na visualização. Como que eu faço para que eu possa exibir esses números de forma diferente? Ou mesmo assim, se eu pego um número muito pequeno, né? Sei lá, 0,2 dividido por um número bem grande aqui. Olha só. Deu, na verdade, 1 ali, né? Mas eu queria enxergar o resto das coisas. Como que eu faço para mudar essa visualização dos detalhes ali da numeração? Eu venho aqui em Mode, aí eu aperto o Mode de novo. Esse aqui a gente já viu, né? Graus e radianos. Eu aperto o Mode de novo. A gente tem aqui o formato de visualização. Normalmente, se eu não me engano, vem no método científico de fábrica. O que é esse método científico? Qualquer número que você colocar, vamos colocar aqui científico com, sei lá, 2 algarismos significativos, que é o que eu quero. Olha só, então vai ser 1, alguma coisa vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, se eu fizer aqui 25 vezes 5, por exemplo, ele vai me mostrar 1,3 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso aqui está errado porque está em notação científica, inclusive está arredondado. Não é que está errado, tá? Está arredondado. Se eu mudar lá no Mode, eu posso colocar aqui com 3 algarismos significativos, olha só. Científico, que é a opção 2, aperto 2, eu vou colocar com 3 algarismos significativos. Agora a gente está enxergando a forma correta. 1,25 vezes 10 ao quadrado. Tá? Tem gente que está trabalhando só assim e fica na dúvida, poxa, eu tenho que multiplicar por 100 toda vez para escrever a resposta e isso me consome tempo. Vocês podem usar esse botão aqui de engenharia, Eng, na verdade, que é para mudar essa questão da notação científica. Tá? Então, se eu apertar Shift, se eu não me engano, ele volta. Agora é essa questão. Ele andou 5 casas para o lado. E aí, 3 casas para o lado. Ele dividiu por 1000 o número. Se eu apertar aqui, ele vai para o lado de novo. Olha só, ele diminuiu 3 ali. E aí ficou 10 ao quadrado. Se eu for aqui de novo, ele diminui mais 3. E olha que interessante. E aí você vai andando com a vírgula para o lado, para não ter que fazer essa conversão mentalmente ou manualmente, tá? Então, olha lá de novo. Se eu aperto Shift e clico aqui, na verdade, eu estou multiplicando por 1000, né? Então, olha só. 1000, depois aqui mais 1000, e aí ficou 10 a terceira, né? Então, multiplicado por 1000 é 0,125 vezes 10 a terceira. Perfeito? E se eu apertar o botão sem o Shift, eu estou dividindo por 1000. Então, dividido por 1000, o valor certo é 125. Se eu dividir por 1000 de novo, é 125.000 vezes 10 a menos 3, né?
Isso aqui ajuda muito, porque vocês vão ter que trabalhar com notação científica, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com números muito grandes, e aí eu preciso ajustar todo mundo para o mesmo valor, até mesmo para poder facilitar os cálculos, eu preciso trabalhar com as notações científicas. Deixa eu ver a pergunta da Larissa aqui, ó. A Cássio tem um tipo de um índice com as funções na capa, de várias conversões automáticas que ela faz, isso para unidades de medida. Isso é bem interessante, sim. Eu vi na HP, por exemplo, não tem isso, mas tem um manualzinho que está disponível na internet, inclusive muitas dessas coisas que eu estou mostrando para vocês, eu vejo na internet, às vezes eu estou curioso para achar, ou os professores ensinam na sala de aula, mas me pediram para ensinar aqui hoje, porque realmente ninguém mais quer ficar ensinando coisa básica na sala de aula. A gente está aqui para aprender engenharia, então vamos aprender a manipular a calculadora. Mas é interessante que tem muito passo a passo. Eu gosto da HP porque a maioria dos passo a passos que eu vi da HP são muito bem feitinhos. Te mostram todas as teclas que você tem que apertar, com um problema resolvido, e isso ajuda muito no dia a dia. Tá? Eu vou mudar aqui novamente a visualização da calculadora. Agora, ao invés de científico, eu vou colocar aqui normal. É a opção 3, tá? 3. Eu quero enxergar o normal 1. Normalmente é esse que eu uso, não mudo muito. O 2, se eu não me engano, ele mostra uma anotação quando os números são muito grandes, mas eu não tenho certeza. Eu sempre uso 1. E em alguns casos, vocês podem usar também aqui no Mode, até para facilitar a vida de vocês, para números arredondados e trabalhar mais fácil ali com algumas questões, a opção Fix. E aí você vai clicar aqui no 1, na opção Fix, e você vai dizer quantos algarismos significativos você quer enxergar. Então, vamos supor que eu quero enxergar 2 algarismos significativos. Então, olha só. Desculpe, eu falei errado. São 2 casas decimais que eu estou enxergando. O que significa que, independente do número, se eu dividir isso aqui por 3, por exemplo, olha só, ele vai mostrar 41,67. Não significa que o número está dividido certo. Esse 7 aqui se repete infinitamente, se eu não me engano. Mas ele está mostrando para vocês sempre todos os números com 2 casas decimais. Tá? Isso facilita também na hora de resolver problemas, porque você tem que ficar arredondando na prova que você está fazendo, você já deixa fixo com 2 ou 3 algarismos. Se você quer ter a precisão de 2 algarismos, você trabalha com 3. Se você quer ter a precisão de 3, você trabalha com 4. E aí você olha na calculadora e já faz os arredondamentos mais fácil. Tá? Então, lembrem-se, Mode, a opção Fix, por exemplo, eu posso trabalhar agora com 3 casas decimais, e aí eu vou fazer isso aqui dividido por 3 de novo, olha só. Dividido por 3, vocês vão perceber que... Opa, deixa eu só fazer aqui de novo. 125 dividido por 3. Olha que interessante, é 6, 6, 7, 6, na verdade é 6, 6 que fica repetindo aqui, né? Mas está arredondado com 3 casas, tá? Isso já ajuda bastante, porque você não tem que arredondar de cabeça, você não tem que ficar contando onde está a vírgula, isso daqui também facilita bastante. Então, escolha o modo de trabalho. Eu não uso todos ao mesmo tempo, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês também. Eu escolho um modo, normalmente eu trabalho no método fixo, que é o método que eu mais utilizo, mas escolha um modo de trabalho para que vocês criem um mecanismo mental na cabeça e consigam, a partir daí, enxergar rápido o que aquele resultado significa para vocês, tá? Para não ter que ficar toda hora, deixa eu colocar em científico, agora deixa eu colocar em fixo, agora deixa eu voltar para científico. Se você ficar trocando isso toda hora, você não vai conseguir resolver rápido os problemas. Então, a minha sugestão é que vocês escolham um modo que vocês vão visualizar e, a partir daí, trabalhem com esse modo para criar destreza realmente. Eu costumo dizer para os meus colegas que a calculadora funciona como um videogame. Quanto mais você acostuma, mais ela entra no sangue, mais rápido você fica, e você não precisa pensar muito para resolver problemas, tá? Você vai lá e digita, resolve o que você precisa e ponto final. Perfeito? Então, essa foi mais uma dica sobre a questão da visualização dos números. Isso ajuda bastante. Eu vou voltar aqui para o modo normal, ou vamos agora aproveitar aqui para a gente poder fazer mais uma.
Eu estou trabalhando dessa forma, digitei aqui 125, agora ele me mostra sempre 3 casas decimais. E eu quero voltar para uma configuração de fábrica, para não, realmente, eu não lembro onde eu mexi, eu estou trabalhando aqui de um jeito que eu não quero, não estou feliz com isso. Como que eu volto essa configuração para a configuração de fábrica? Você usa essa tecla aqui, ó, o CLR, que significa Clear, tá? Para que você possa limpar tudo na calculadora, memória, etc. Tal. Como que eu acesso aqui? Ela é laranja, eu teclo Shift e clico aqui em Mode. Tá? E aí eu estou acessando a tecla Clear agora. Tá? E o que, que eu posso limpar da calculadora? Normalmente tem essas 3 opções. Eu posso limpar a memória, que é a primeira opção. Eu posso limpar as configurações, que é a segunda opção. Tudo que eu mexi aqui no Mode, que eu atualizei ali, graus, radianos, método de visualização de números, coma, separador decimal e tal, está no Mode. Eu mexi em algumas coisas. Eu quero limpar isso. Eu posso limpar a memória. A gente não falou nada de memória ainda, mas eu vou falar um pouquinho. Ou eu posso limpar tudo. Tá? Então, se vocês quiserem zerar a calculadora e começar a brincar de novo, pega a opção 3, limpa tudo, e aí dá um OK, um igual aqui, tá? Ó, reset all, e aí eu vou dar um igual. E depois um igual de novo para ele poder processar. Pronto. Agora a memória da calculadora está toda limpa, inclusive aqueles detalhes que eu fiz. Se eu digitar aqui 125 agora e der um OK, ele vai mostrar 125 e o separador decimal está como ponto novamente. Perfeito? Então, eu limpei todas aquelas alterações que eu tinha feito. Caso vocês se confundam com algum detalhe e tal, esse recurso ajuda porque você volta do começo e daí começa a mexer novamente. Legal. Bom, mais um detalhe que vai ajudar muito no dia a dia. Vocês vão conhecer, por exemplo, algumas constantes. Vocês vão conhecer a constante de Avogadro, vocês vão conhecer a constante de... eu não lembro de cabeça agora, tem diversas constantes. E esses números são chatos de você ficar digitando na calculadora. Por exemplo, você tem lá que um molde qualquer, de qualquer elemento que seja sólido, na verdade, né? Porque para os gases é um pouco diferente, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, só vale para os sólidos. Um molde de qualquer elemento é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou quantidade de átomos que tem ali, né? E aí você vai digitar aqui, eu quero calcular um mol de 13 gramas de carbono. Aí você vai 6,02. Como é que eu faço vezes 10 aqui, né? Você pode fazer o vezes aqui, ou você pode usar esse ESP aqui da sua calculadora, que é vezes 10, já é vezes 10. E você vai dizer aqui, vai aparecer um E ali do lado, só qual é o expoente dele. Então, vezes 10 elevado a 23, eu acho. Esse é a constante que você está utilizando. E por que eu estou falando disso? Porque às vezes, ou você, de tanto você digitar, ou você decora, ou não tem outro jeito. Mas quando você está resolvendo um problema, ficar digitando toda hora isso daqui também é ruim, porque consome tempo e você corre o risco de digitar errado, principalmente o ponto ali, não dá muito certo. Então, qual é a minha sugestão para vocês, tá? Que vocês utilizem as memórias da calculadora e agora a gente vai falar aqui, ó, desses botõezinhos que estão, no meu caso, eles estão em verde. Olha só. Tem a letra A aqui em verde, letra B, letra C, letra D, X, Y, M, tudo que está em verde aqui, só não o E, tá? O E, se eu não me engano, você não pode usar porque ele já é uma constante, tá? Que é o número de Euler. Mas todos os outros vocês podem utilizar essas memórias. É uma memória livre para que você possa armazenar um valor nela. Como que eu faço para armazenar um valor, esse valor aqui, por exemplo, que a gente está enxergando, em uma das memórias? Vamos supor que eu quero colocar na letra C. Eu digito o valor que eu estou utilizando, aí eu venho aqui e aperto a tecla Shift e uso esse STO, que significa Storage, ou Store, só para vocês entendam, eu estou armazenando. Então eu clico aqui
O Shift está ativo, olha só, o Szinho lá em cima, né? Está ativo o Shift, então eu estou acessando essa função, Storage. Cliquei aqui, e aí apareceu aqui o Store, STO, aqui em cima. Onde você quer armazenar esse valor que está na tela aqui agora? Eu quero armazenar na letra C. Aí eu clico aqui, onde está a letra C. Tá? Nesse momento ele está usando o C e não a função hiperbólica. Beleza? Então vai aparecer dessa forma. 6,02 vezes 10 elevado a 23 está aqui, está sendo salvo dentro da letra C. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque agora eu não preciso ficar digitando mais esse valor. Vamos supor que eu quero fazer esse número vezes 25 ali, né? Então, basta que eu faça 25 e agora eu vou acessar o valor do C. Então, o C é verdinho, né? Aí eu uso alfa C. Então, eu estou digitando aqui 25C. Quando eu der um OK, o que ele está fazendo? Ele substitui o valor de C pelo 6,02 vezes 10 a 23 e chegou nessa resposta ali. Mas eu não tive que digitar praticamente nada agora. O valor de C já está salvo. Eu quero acessar o valor de C. Alfa C. E aí eu dou um OK. Olha o valor dele lá. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, isso ajuda muito no dia a dia, porque você resolve uma parte da equação e salva ela numa letra, ou você pega essas constantes, salva em algumas letras, e aí conforme você acostuma a manusear isso, também vai te ajudar a poupar tempo. Tá? Vamos supor que eu quero salvar um outro valor aqui, sei lá, eu tenho que fazer uma... Vamos pensar numa equação aqui, né? Uma coisa que seja bem estranho. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês aqui. MS. Olha só para a gente poder visualizar bem do que eu estou falando. Aqui, então, vamos supor que eu quero resolver uma equação que seja assim. 0,1, minha letra é feia, desculpem, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3, vezes, de novo aqui, 2,25. Isso aqui tudo dividido por ln de 2 sobre raiz de 2. Tá? Dá para entender? Acho que dá para entender. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só porque esse final aqui ficou bem zoado. Vou fazer aqui, ó, ln de 2 dividido por raiz de 2, tá? Vocês chegaram numa equação assim, que é para poder calcular ali o resultado de alguma coisa numa prova. A dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Tomem muito cuidado com a parte da álgebra, principalmente se está somando, se está subtraindo, porque essas regrinhas elas vão fazer toda a diferença na nota de vocês. Tá? Sem brincadeira. Como que eu faria uma equação dessa aqui, então, na minha calculadora? Tá? Vocês devem ter os métodos de vocês, aqui não está difícil e a calculadora também ajuda em muita coisa. Mas vamos pensar assim, ó, eu vou resolver por partes, tá? Vou trocar aqui a cor, ó. Eu vou resolver primeiro essa parte. Opa, não troquei a cor. Vou colocar aqui uma cor vermelha aqui agora para a gente poder digitar, para vocês poderem ver. Eu vou resolver primeiro essa parte aqui de baixo aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar isso na calculadora. Eu tenho que fazer ali 2 dividido por raiz, a raiz está aqui em cima aqui, ó, raiz de 2. Perfeito? Então, ele vai fazer a raiz de 2 primeiro e depois ele vai pegar esse 2 e vai dividir por esse resultado. É isso que eu digo para vocês, que a calculadora ela é inteligente. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer isso aqui por etapas, tá? Por exemplo, eu quero fazer primeiro a raiz de 2. Vamos fazer mais básico ainda. Então, raiz de 2. Legal? Isso aqui vocês têm que decorar esse valor, porque vai salvar muito a vida de vocês também. Em algum momento vocês vão me agradecer por isso. Agora eu quero fazer 2 dividido por esse resultado aqui. Eu não preciso copiar esse resultado. E olha que interessante, eu posso usar aquele modo
que eu falei para vocês que eu sempre utilizo. Ó. Por exemplo, eu quero trabalhar com 3 casas depois da vírgula. É isso que me interessa. A calculadora continua computando os demais dados, mas vocês estão enxergando só os dados que interessam aqui. Isso é bem importante. Agora eu quero fazer 2 dividido por esse valor. Então eu faço aqui 2 dividido, e aí para não ter que digitar esse valor aqui de novo, vocês usam essa tecla aqui, ó, ANS, que é a última resposta exibida no visor da calculadora. Então eu clico aqui ANS e dou um igual. Olha lá, ele fez 2 dividido por aquele valor ali, que deu 1, mas está arredondado ali, tá? Tem um arredondamento. Agora eu preciso fazer o LN desse resultado. Então eu venho aqui, a tecla LN está aqui do lado, aqui, ó, LN, vou dar até um zoom para que vocês possam ver. Tá? LN está aqui do lado. Então eu quero fazer o LN desse resultado. Então eu aperto ANS de novo. Olha lá, já deu aqui uma resposta aqui do que eu estou utilizando. Eu acho que a minha calculadora bugou aqui. Vou tentar fazer de novo. Na verdade, não poderia ser 1. Eu acho que essa resposta não existe. Vamos fazer de novo ali. Mode, vou deixar aqui no modo diferente. Ele deu ali um valor decimal. Vou deixar aqui. 1. Olha só. Eu tenho aqui 2 dividido por raiz de 2. Perfeito? É esse número aqui. Agora eu preciso fazer o LN desse valor ali, ó. LN desse valor aqui, dessa resposta. E dou um igual aqui, ó. Legal? Deu 0,3 alguma coisa. Na sua ali, Larissa, não deve ter dado 1, porque era a questão do arredondamento, tá? Se a gente olhar aqui para cima, você vai ver que no arredondamento aqui, esse valor ficou um pouquinho diferente, ó. Tudo bem? Então, deu esse valor. Eu vou até fazer novamente para ter certeza de que eu estou fazendo certo. 2 dividido por raiz de 2. Olha só. Dá esse valor aqui. Legal? Mas se você está na dúvida, faz por partes. Ó. Raiz de 2 deu esse valor. Aí você pega aqui 2 dividido por essa resposta. E acabou dando 1 ali, né? Eu acho que essa calculadora que eu estou usando... Deixa eu pegar minha calculadora normal aqui. Esse emulador de calculadora que está com problema. Só um minutinho. Pronto, já voltei já. Isso aqui dá para pegar exemplo aleatório. Coisa, minha calculadora não está calculando isso. Ai, ai. Que engraçado. Não pode dar 1 isso daqui. Se eu estou dividindo por 1,44, está errado. Ó, a gente pode recorrer ao Google também quando acontece esse tipo de coisa. Vou pegar aqui uma nova aba. Olha só. Depois a gente fala. Uma outra oportunidade, acho que dá para a gente falar desse cara aqui também, ó. Mas isso aqui também é muito legal. Você faz 2 dividido por SQRT2. Esse cara, assim, faz o negócio direitinho. Olha só. A resposta está sendo essa daqui, ó. Ele não pode arredondar para 1, né? Se ele arredondar para 1, tá errado. Então, a minha calculadora tá errada aqui, ó. Eu estou digitando aqui, ó, raiz de 2. Esse é o resultado que eu tenho. Aí eu pego 2 e divido por esse resultado. Olha só. Ele está dando 1. Não pode ser 1 essa resposta.
Mas vamos dar sequência, né? Tirando os bugs aqui de cálculo, tirando esses bugs de calculadora, a gente pode dar sequência na vida. Vamos fazer um número que seja mais fácil de calcular aqui, ó. A gente pode também, só para vocês pegarem a sequência, né? Vamos tirar essa raiz aqui, eu vou dividir por 8. Aí fica mais fácil. É só para que vocês peguem a sequência. Meu interesse aqui não é ficar mostrando resolução de álgebra, tá? Então, olha só, vamos supor que eu seja dividido por... Eita, fiz tudo torto. Eu acho que você parou de apresentar. Não sei, não tá aparecendo para mim. Tá, tô apresentando de novo. Apareceu aí? Obrigada. Sim, apareceu agora. Legal, acho que foi no momento que eu levantei para ir pegar a calculadora, eu devo ter esbarrado em alguma coisa. Olha só, pessoal, vou voltar aqui novamente. Então, eu vou fazer 2 dividido por 8. E aí a gente vai ter esse resultado, 0,25. Eu pego aqui o ln dessa resposta. E aí ele me dá aqui o valor. Esse valor aqui, ele está em decimal e tal. Não é uma forma muito bonita de se visualizar. Mas dá para a gente trabalhar com esses valores aqui, tá? 2 dividido por 8. Ops. Acho que é melhor trabalhar com um valor maior que 2 aqui. Vou trabalhar aqui com... que não seja ln, que tá me complicando esse ln aqui. Tem que ser um valor maior que 2 para ficar uma resposta bonitinha. Está fora dos limites. Vou colocar uma raiz. Aí vai dar certo. Vamos lá, então. 2 dividido por 8. Agora sim, eu vou fazer raiz desse valor. E aí eu uso a tecla ANS para poder calcular essa raiz. E a minha calculadora realmente não funciona, cara. Poxa. Raiz de 2 dividido por 8. Eu acho que essa calculadora aqui está mais... Bom, o que eu queria mostrar para vocês, me desculpem pela forma que eu estou vendo que os resultados da calculadora estão bem problemáticos aqui para que a gente possa discutir. O que eu quero mostrar para vocês aqui, para que a gente não perca o foco, é o seguinte. Eu calculei essa parte de baixo. E dependendo do tamanho, se você começar a digitar a parte de cima e errar alguma coisa, você tem que começar a digitar tudo de novo. Então, vamos voltar para o foco. Eu já calculei a parte de baixo, agora eu armazeno isso em uma variável. Então, olha que interessante. Eu aperto Shift, STO aqui, e armazeno isso numa letra. Vamos supor que eu vou armazenar isso na letra A. Tudo bem? Então, esse resultado aqui é de raiz de 2 dividido por 8, eu vou armazenar na letra A. Agora, se eu acessar a letra A novamente, ele tem a resposta que é 0,5. Tá? Se a gente zerar a memória toda de novo, voltar do início, quando você acessa aqui alfa A, ele mantém aquela memória de 0,5. Isso é uma coisa bacana, porque você pode fazer outras contas, o valor de 0,5 já está salvo lá, que é a resposta dessa parte aqui de baixo. E aí você pode fazer a parte de cima agora. Vamos supor que eu vou fazer aqui agora. Ponto 1 vezes 3 vezes 10, na verdade, ali, né? Vou até dar um... Não preciso do vezes aqui, eu posso apertar só o exponencial, elevado a menos 3, olha só, e fecho parênteses. Eu habituei a fazer assim, mas eu acredito que se você não pôr o parênteses, ele entende direitinho, tá? E é isso daqui, depois você vai fazer... Olha só, tá dando até sintaxe erro. Ponto 1 vezes 3 exponencial é 10 elevado a menos 3. Engraçado.
Ponto 1 vezes 3 exponencial 10 elevado a menos 3. Vamos fazer assim. Legal, agora deu certo. Sem o parênteses. E essa resposta vezes 2,25. E aí eu vou dar um igual de novo aqui e vou ter a resposta da parte de cima. Então eu vou colocar aqui em verde, que eu calculei a parte de cima aqui, ó. Tá? Essa parte de cima aqui tá ok. Agora eu tenho que dividir a parte de cima pela parte de baixo. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento agora, você vai fazer aqui, sei lá, é esse valor, vai estar dividido, e ao invés de fazer a parte de baixo, digitar tudo de novo, dependendo da expressão, leva muito tempo e o risco de errar não vale a pena arriscar, então você pode salvar na variável A e agora você pega aqui e acessa alfa A e vê a resposta que você precisa. É 1,35 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Então, é uma maneira inteligente de vocês resolverem equações, principalmente quebrando ela em algumas partes, utilizando as memórias da calculadora, caso você tenha dúvida ou caso você tenha que digitar muita coisa, é melhor que você resolva uma parte e já armazene, e a partir dali você comece a usar depois as memórias para não ter que digitar tudo de novo. Tudo bem? Só um pequeno cuidado que eu vou dizer para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, que o ANS dividido por A é o que está aqui na tela agora, né? Ou seja, a última resposta exibida no visor dividido por A. É isso que a gente está enxergando agora. Se você armazenar isso aqui agora, o que vocês acham que ele vai armazenar ali na tela? Ele vai pegar esse 130, esse 1,35 vezes 10 a menos 3, vai dividir por A de novo, e aí sim ele vai armazenar numa variável que vocês estão utilizando. Então, tomem cuidado se vocês forem utilizar o ANS no momento de armazenar em alguma letra. Por quê? Essa aqui já é a resposta. Eu não quero dividir ela por A de novo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se eu fizer aqui o armazenamento agora, ó, Shift Store D aqui, eu vou colocar na letra D, tá? Olha só, o que ele armazenou na letra D? Não foi 1,35, foi 2,7. Porque ele pegou a última resposta do visor, dividiu por A e armazenou em Z, em D, tá? Então, se a gente quer fazer esse tipo de detalhe aqui, né? Se a gente quer armazenar essa resposta aqui do visor, por exemplo, eu quero armazenar o 2,7 agora, tá? Você pode fazer assim, ó. ANS, beleza? Cuidado para não ter nada multiplicando ou efetuando algum trabalho de novo, tá? Tenho sempre essa certeza. Aí você faz o Shift, Store e vou colocar aqui na letra E. Legal? Ele não executou nenhuma operação no ANS, tá? É muito importante que vocês observem isso. Tá? Do jeito que estava antes, eu tinha lá ponto 1 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vezes 2,25. Olha só. Isso aqui tudo, ou essa resposta, né? Eu dividi por alfa A. Olha só. Aí eu quero armazenar essa resposta aqui. Cuidado, ó. A última resposta está sendo dividida por A. Então, não é para pegar aqui Shift Store e apertar a tecla A. Você aperta ANS, aí você não está aplicando nenhuma operação matemática na última resposta. Shift Store, e aí eu vou jogar isso aqui na letra D agora. Novamente. Perceberam a diferença? Antes tinha dado 2,7. Agora eu peguei exatamente a resposta que está no visor e salvei na letra D. Tá? Então tome muito cuidado. Todas as respostas que têm ANS, ele vai executar a operação de novo e armazenar na variável. Então tenham essa cautela, porque isso também vai atrapalhar vocês nas provas. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se a gente tem mais alguma pergunta. O LN, Larissa, você aciona aqui, vou dar um zoom aqui do lado, olha só.
É um, junto com o E, que é o euleriano, tá? LN. Ah, tá. Ô, Adriana, me ajuda aí. Você tem o Forms, o link fácil aí, por favor? Que aí aí a gente já passa aqui no chat. Legal. Pessoal, uma pequena pausa. Eu quero pedir para vocês também que estão participando, que vocês entrem nesse Forms, não precisa ser agora, tá? Mas já deixa ele aberto aí no computador de vocês e preencham para que a gente saiba um pouquinho mais sobre vocês também, tá? Por gentileza. Isso é importante para que a gente possa melhorar o que a gente está fazendo e ter ali mais conteúdo para vocês e conseguir fazer coisas mais interessantes também, tá? Então, gastem um tempinho, não precisa ser agora, mas daqui, sei lá, quando a gente estiver terminando, vocês entram no Forms e acessem ali para que a gente possa saber um pouquinho mais de vocês. Legal. Eu tenho mais uma dica aqui. Eu estou falando bastante, mas eu quero adiantar um pouco agora. Essa dica é falando sobre conversão, novamente, para sistemas de coordenadas. A gente está falando de sistema de coordenada polar e sistema de coordenada cartesiano. Tá? Isso também é muito importante. Vocês vão usar muito isso em números complexos. Em algum momento vocês vão calcular números complexos e esse sistema de conversão vai ajudar muito vocês também. Tá? Principalmente porque me ajudou muito. Na calculadora, eu posso digitar o sistema em polar, por exemplo. Eu vou digitar aqui polar, porque eu quero converter um valor em polar, e aí eu vou fornecer o x e o y desse valor. Vamos supor que a gente está fazendo aqui um triângulo retângulo que seja 3, 4, e aí a resposta do raio, obviamente, tem que ser 5, tá? Aliás, isso aqui salva nas provas. Memorizem que um triângulo de lado 3 e 4, a hipotenusa é 5, tá? Isso ajuda bastante. 3, 4, 5. É o famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. Então, eu vou digitar isso aqui na calculadora, tá? Eu tenho o lado 3. Aí, agora, eu vou usar essa vírgula para separar os parâmetros da função, tá? Não é ponto, pessoal. Observem isso também, tá? Eu estou usando essa vírgula aqui. Na calculadora de vocês, ela deve estar um pouquinho mais para o meio só, mas tem uma vírgula aí também. Essa vírgula é um separador de parâmetros, não é um separador decimal, tá? E até esse é um dos motivos que eu gosto de trabalhar com a calculadora do método nativo. Não ficar mudando ali o sistema de separador decimal. Porque eu sei que sempre que é ponto, eu estou com separador decimal. Quando é vírgula, eu estou separando parâmetros numa lista, por exemplo. Tá? Eu vou digitar aqui 3, 4 e fecho parênteses aqui. O que ele vai fazer? Ele vai me devolver a resposta em raio e ângulo desses dois parâmetros aqui. Então, eu vou saber qual é a hipotenusa e qual é o ângulo de inclinação dessa reta. E olha que interessante, eu vou clicar aqui em OK, em igual, né? O raio, que é a primeira resposta, é 5. Como eu falei para vocês, 3, 4, a resposta só pode ser 5. Como que eu acesso os demais parâmetros? Tá? Vocês podem memorizar isso também, isso ajuda bastante. Você vai usar essa tecla aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. A tecla RCL. Não me perguntem o que significa, essa realmente eu não sei o significado. Mas quando eu aperto a tecla RCL, na letra E eu vejo o raio. E na letra F eu vejo o ângulo. Vou apertar aqui o F. Olha só. O ângulo é de 53,13 graus. Perfeito? E se eu quiser visualizar isso aqui em grau, minuto e segundo, a gente já fez, né? Eu venho aqui, aperto o Shift, grau, minuto e segundo, olha só, 5 graus. Está ali na resposta. Se eu apertar aqui de novo, ele volta para o valor anterior. F, RCL, F, 53,13 graus. Essa calculadora aqui está meio bugada realmente. Se eu apertar aqui Shift, RCL, só o RCL, e a letra E, que está aqui junto com o cosseno, eu vejo a hipotenusa de novo. Então, a hipotenusa aqui, que é o R, vale 5, e o ângulo θ vale 53, como a gente viu ali no RCLF, 53,13 graus. Beleza? Eu posso fazer a operação contrária também. Eu posso converter coordenadas polares em cartesiano. Tá?
tá? Aí é o que a gente está olhando aqui desse lado aqui, né? Que o raio ao quadrado, etc. e tal, vocês vão aprender a calcular isso daí também. E isso não é trabalho nenhum, na verdade. É só para que vocês percebam que isso é fácil de fazer na calculadora e você já resolve rápido os problemas. Como que eu faço? Eu vou fazer o contrário agora. Vamos supor que eu tenho o θ é 30 graus e o R é 6. Então, eu vou digitar aqui retangular, shift, e aí eu pego esse REC aqui, ó, que está junto com o polar. Aqui vocês viram, eu apertei o pol para calcular, converter de cartesiano para polar. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu peguei o shift e vou calcular de polar para cartesiano. Então eu aperto, vai aparecer aqui REC, o laranjinha, e aí eu forneço raio, vírgula, ângulo agora. Olha só, o raio eu falei que era 6, e o ângulo, que é a vírgula, não é o ponto, tá? É um só, na verdade. Não é esse ponto, é essa vírgula aqui, ó. E o ângulo eu falei que era de 30 graus, certo? E aí eu fecho aqui parênteses e dou um igual lá. Olha só. A resposta vai ser do mesmo jeito. A gente está enxergando agora o x, que é o R cosseno θ. Tá? O x, quando o θ é 30 e o ângulo e o raio é 6, é de 5,19. Beleza? Se eu quero ver a outra variável, que é o y, a mesma coisa. RCL F vale 3. Tudo bem? Então, aqui eu estou vendo o y, que vale 3. RCLE, eu estou vendo o x, que vale 5,19. Isso aqui salva bastante. Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com números complexos, tá? Onde vocês vão trabalhar com coisas do tipo, sei lá, vocês têm 10 mais 3i. Nossa, ficou feio isso aqui que eu fiz. Meu Deus do céu, tô cada vez pior. 10 mais 3i. Dá para entender, né? Como é que eu converto isso aqui para polar, né? Tem muitos problemas que é mais fácil calcular em polar. E se eu tiver a resposta em polar, como que eu converto para cartesiano? Com essas teclas que eu mostrei aqui para vocês. Ó, tá? Então, pol converte de cartesiano para polar, ou seja, eu estou convertendo de x e y para r θ. Beleza? E o REC, que é shift e a tecla pol de novo, né? Eu estou convertendo de polar para cartesiano. Ficou simples isso aqui, né? Isso ajuda bastante também. Tem muitos problemas que vocês vão precisar resolver. Tem que saber isso aqui, obviamente. Não dá para pular etapas e tentar resolver só na calculadora. Você tem que entender o que você está fazendo. Mas no momento que você já entendeu, o trabalho braçal, às vezes, consome muito tempo. Vocês vão ter lista de exercícios para resolver, trabalho para entregar, né? E vocês vão ter também pouco tempo nas provas para fazer as coisas. Eu sempre reclamei dos tempos nas provas. Os tempos são exagerados, às vezes, para menos, né? Não dá tempo de resolver uma prova. Então, conhecer esses macetes e aí treinar isso daqui para dominar bem a calculadora vai fazer toda a diferença, tá? Tenham em mente isso daí. Uma última coisa para a gente poder fechar, porque eu já falei bastante, tá? Olha só. Eu quero fazer uma interpolação linear. Não se preocupem muito com o nome, em algum momento vocês vão entender isso de fato nas aulas, quem não viu ainda, mas eu preciso fazer uma interpolação. Eu tenho um número aqui, ó, o número de horas que eu estou trabalhando é 1,7. Ele está bem no meio, entre 1 e 2. E aqui o número de baixo aqui me dá a resposta, né? Então, imagina que o de cima é o x e o de baixo é o y, tá? Qual é o y que corresponde a 1,7 aqui? E a gente chama isso de interpolação, tá? Por quê? Eu vou traçar uma reta de 1 até 2 e vou descobrir qual é o valor que está no intermediário entre 47 e 65.
tá? Isso é fácil de fazer também, vocês vão aprender, se não tiverem aprendido ainda, mas como que eu faço isso na calculadora? Tá? Isso também é bem simples de fazer na calculadora. Olha só. Primeiramente, a gente vai entrar aqui no modo de regressão. Então, eu venho aqui em Mode, e aí eu uso essa terceira opção, Reg. Tá? Se vocês quiserem, eu costumo fazer isso também, sempre dou uma limpada na memória. Opa, vamos voltar aqui do começo. Antes de começar qualquer coisa nova, dá uma limpada na memória aqui. Vamos limpar aqui ó, a memória, que é o 1, né? Usei ali a memória clear. Então tá tudo limpo aqui agora. Beleza? Para tirar aqueles valores residuais. Agora eu vou fazer essa interpolação aqui que eu preciso calcular ali para o meu problema. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui mode, e aí eu vou usar essa opção reg, que é para regressões, tá? Ou ajuste de curva, como é um método bem comum também chamado, tá? Então, opção 3. Eu entrei aqui em regressão, a gente está falando de linear, né? Porque isso aqui é uma interpolação linear que a gente vai fazer. Então, tem logarítmica, exponencial, tem potência, quadrática, inversa. Vocês vão poder trabalhar com isso daqui depois. Vamos falar só da linear, porque isso aqui também consome tempo para você ajustar. 1. Ok? Então, eu estou trabalhando com uma regressão linear agora. Beleza? Então, eu vou digitar os pontos separados agora por vírgula também, do mesmo jeito que eu tinha feito antes. Tá? Então, olha só. Eu vou digitar aqui 1, vírgula, e aí o correspondente dele, que é 47. Essa vírgula aqui é o separador de parâmetros, tá? Não é o ponto. Observem bem isso, é essa vírgula aqui. E aí eu aperto aqui a tecla M do lado aqui, tá? Isso significa que eu adicionei um par de parâmetros na memória da calculadora. O N ficou igual a 1, tá? Qual é esse par de parâmetros? É esse daqui, ó, 1,47. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o 2,65, né? X e Y, sempre par, x, y, x e y, tá? Então eu vou digitar aqui 2, aquela vírgula separadora de parâmetros, e vou digitar aqui, ó, 65. E vou apertar o M aqui de novo, e ele vai jogar ali na memória, 1 e 2. Com esses dois pares de parâmetros, a calculadora já sabe qual é a reta que descreve esses valores que a gente está almejando ali. Tudo bem? Então, agora, eu posso vir aqui e calcular 1,7. Quanto que é 1,7? Então, eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui e digito 1,7, beleza? E aí eu preciso usar essa função que está aqui, ó, no SVAR aqui, junto com 2. Então, eu aperto Shift, SVAR, e eu vou vir aqui no finalzinho que eu quero o valor de Y. Olha só. O valor de Y que eu vou utilizar. Então, eu digito aqui 2. Tudo bem? Por que 2? Porque 2 estava junto com esse Y com um chapeuzinho ali. Quando eu dou um OK aqui agora, olha só a resposta, 59,6. Pessoal, parece complicado, mas quando vocês memorizam isso aqui, isso salva nas provas. Quando você tem que fazer interpolação, responder alguma coisa, e aí você precisa achar um ponto intermediário que fica aqui, ó, entre esses dois caras, e eu não sei qual é o Y, etc. Tem que calcular isso aqui, é dar margem para vocês errarem. E qualquer coisa que vocês errarem é 1, 2 pontos a menos. Então, sendo bem honesto com vocês, isso ajuda bastante. Estou na regressão linear lá já, né? Vamos limpar a memória? Shift, memória clear. Opa. Shift, mode. Eu quero limpar ali a memória. Não sei porque que ele não está deixando agora. Shift, mode. Engraçado que limpei aqui, ó. Eu tinha mudado o nome. É só a primeira parte ali da estatística. Tá? Você pode limpar tudo também. Shift Mode, agora é limpar a memória estatística, você pode limpar tudo ou Mode, né? Deixei limpo. Por quê? Porque eu preciso que o meu N seja igual a 0 aqui, para a gente começar de novo. Então, vamos lá, o par ordenado, novamente.
1, vírgula, e agora qual é o y que corresponde a ele? 47. Tá? Cuidado com essa vírgula, não é separador decimal. Aí eu aperto M. Então eu tenho um par de elementos ali, x e y. Né? Quando é 1, o y vale 47. E quando é 2, o y vale 65. E aí eu aperto aqui no M de novo. Legal, a minha reta já está criada. Agora eu vou calcular aqui 1,33. Eu quero saber quanto que vale o y quando eu estou na posição x 1,33. Então, para isso, eu pego Shift, SVAR, né, que é o que eu mostrei para vocês. Avanço aqui até aparecer aqui o y com um chapeuzinho, que eu quero saber a posição y, o valor de y, né? Então vai ficar assim, 1,33 y. E aí eu dou um igual, e olha que interessante, 52,94. Fazer isso na mão seria mais ou menos como vocês estão vendo aqui na tela, então daria trabalho. Mas fazendo na calculadora, quando você pega o jeito, você memoriza essas coisas, você vai resolver problemas de uma forma bem rápida, e eu tenho certeza que isso também vai auxiliar muito nas provas, principalmente. Tudo bem, pessoal? Assim, eu até extrapolei um pouco o tempo. Agradeço muito a atenção de todos vocês que estavam assistindo. Lembrem-se de preencher o Forms, que está aqui do lado, aqui no chat para vocês, tá? Preencham o Forms para que a gente possa melhorar algumas coisas. E fiquem ligados nas próximas atrações, no que a gente tem preparado. Tem um mês inteiro de muita coisa bacana para que a gente possa discutir diversos temas com vocês que estão ingressando agora, participação dos veteranos, oficinas, tem muita coisa legal. Então, não percam os próximos. Fiquem de olho no nosso Instagram. Não sei se a Adriana tem fácil aí o nosso Instagram lá do projeto Engenheirando e da Acolhida. Isso ajuda bastante e eu queria realmente ter tido essa ajuda quando eu entrei na faculdade. Infelizmente não tive, é um projeto um pouco mais recente, mas eu estou bem feliz de estar participando aqui e eu espero que nos próximos anos vocês estejam aqui também, tá? Um grande abraço, boa noite. Não esqueçam de preencher o Forms novamente, por favor, e até mais. Obrigado.